eu tava na Shein procurando pincel de sobrancelha, de repente eu vi que tinha réplicas da Real Techniques. Oi gente, meu nome é Verônica Lima, eu sou maquiadora profissional e blogueira ranzinza, vocês sabem, é meu jeitinho. Hoje estamos aqui com esses pincéis que são réplicas da Real Techniques. Eu fiz um vídeo recentemente testando algumas coisas da Shein, que eu tinha comprado um pincel de sobrancelha que tinha viralizado lá no TikTok. E aí, acho que nos relacionados, se eu não me engano, tinham esses pincéis, que como eu falei, são réplicas dos pincéis da Real Techniques. E recentemente eu também fiz um outro vídeo testando muitos pincéis, porque eu precisei comprar alguns pincéis para atendimento, eu precisei comprar mais pincéis para montar. Tá vendo aquilo ali atrás? Ó? São kits de pincéis de atendimento, porque eu não repito pincel em cliente. Para eu repetir o pincel eu tenho que lavar e passar pelo processo de desinfecção. Então eu precisava de mais quantidade de pincéis para montar esses kits. Eu tenho 10 kits desse, ali só tem 5, mas enfim. E quando eu comprei mais pincéis, eu acabei comprando um ou outro pincel diferentinho. E nesse vídeo eu menciono que um dos pincéis de base que eu uso é o original da Real Techniques, mas eu só tenho 2. E eu tava, meio que procurando pincéis pra substituir pincéis da Real Techniques, porque eles são muito caros. Na melhor das hipóteses, você acha esse kit, que é o mais tradicional. Esses 4 pincéis são réplicas daquele kit mais tradicional. Vou deixar uma fotinho aqui que vem com a esponja. Na melhor das hipóteses, você acha ele numa promoção por R$100. O menor preço que eu já vi foi R$90, mas é muito raro, ele chegar... Não é raro, mas assim, não é sempre que ele tá nesse preço melhor. E mesmo nesse preço melhor, ainda assim é caro para eu comprar, sei lá, 6 kits, 7 kits para completar os formatos de pincéis que eu preciso. E aí quando eu vi esses aqui na Shein, eu falei, nossa, se eles forem tão bons quanto, porque vocês sabem que eu sou time pincéis baratinhos, eu não vou precisar gastar uma grana para comprar mais 6, 7 pincéis de base e pincéis de blush também, que eu acho que esse formato aqui é um dos melhores pincéis para aplicar blush em pó. E vim testar nesse vídeo esses pincéis com vocês. Como eu falei pra vocês, eu tenho os originais também, que são esses aqui. E esses aqui são as réplicas da Shein. Aqui no canal tem um vídeo que eu fiz há muitos anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, comparando pincéis que eu comprei, pincéis réplicas que eu comprei de algum vendedor no Shopee da China, com os originais. Tanto que eu tenho as réplicas da Shein, coloquei na mesa, as réplicas da Shopee que eu comprei 3 anos atrás e os originais. E eu fiz esse vídeo que eu acabei de mencionar porque essas réplicas aqui da Shopee, elas são muito, muito parecidas com as originais. Inclusive, se vocês olharem na bundinha dos pincéis, as réplicas eu coloquei um risquinho e nos originais tá sem nada, porque são muito parecidos em termos de cerda. O formato, um ou outro, é diferente, então de cara você consegue ver. Mas que nem, por exemplo, ó, esses 2 pincéis aqui, esse é a réplica, tá vendo? Esses 2 pincéis aqui, só de olhar e de sentir as cerdas, assim, você não consegue saber qual é original e qual é réplica. Então eu tive que fazer esse risquinho. E esses da Shein, eles de cara você consegue saber que é réplica. Você vê, você reconhece que são pincéis da marca Real Techniques, porque são formatos de pincéis... o corte das cerdas são bem característicos da marca. O cabo também, imita o cabo, a estética do cabo original. Só que esses aqui não vem escrito em lugar nenhum, nem o nome do pincel, nem a referência do pincel a que ele copia e nem o nome da marca. Nos originais você pode ver que tem o nome da marca escrito, estampado no próprio pincel. Vocês vão entender já já por que eu tô falando sobre isso. Primeiro, vou mostrar pra vocês os pincéis lado a lado, a réplica da Shein e o original da Real Techniques. Começando pelo RT200, que é um pincel que eu costumo usar para aplicação de base. Ele tem um formato maravilhoso para aplicação de base. As cerdas também ajudam muito a dar acabamento, não fica aquele risco de cerda de pincel no rosto. Eu totalmente dispenso o uso de esponja usando esse pincel para aplicar base. Só que, como eu falei, ele é mais carinho e eu precisava de um substituto que fosse mais barato para compor meus kits de atendimento. Como eu falei também, vocês podem ver que a réplica da Shein tem o cabo um pouquinho mais escuro, mais colorido, digamos assim. O laranja do original
na parte de cima é mais claro. E como eu disse também, em nenhum lugar do pincel, do cabo do pincel da Shein, tem o nome da marca ou a referência do pincel. Então você reconhece que é um modelo da Real Techniques, mas você sabe que é uma réplica. A mesma coisa com o RT400, que é um pincel que eu costumo usar para aplicação de blush. É um pincel legal para aplicar pó também, um pincel legal para aplicar coisas que exigem grandes áreas, né? Quando você quer cobrir uma maior parte do rosto. E é um pincel que eu amo, amo, amo para aplicar blush em pó, porque ele esfuma o blush em pó como nenhum outro. E a réplica da Shein simula esse mesmo corte, que é mais cheinho. E tem o cabo, como eu falei pra vocês, no pincel anterior. A cor é um pouco mais vibrante do que a cor do original. E também não vem escrito em lugar nenhum o nome da marca, então de cara você consegue ver que ele é uma réplica e não é o original. Esse mesmo padrão se repete em todos os outros pincéis, mas só pra mostrar pra vocês também. De novo, aqui a gente tem um pincel muito parecido, o corte é muito parecido, o topo é muito parecido. O cabo é um pouco mais colorido, um pouco mais escuro, mas também, de novo, não tem o nome da marca. E o mesmo acontece com o quarto pincel desse kit. Esse pincel em específico, ele é um pouquinho menos cheio do que o original, mas o formato é meio parecido e dá pra usar pela na mesma funcionalidade que eu uso o original, que você também usaria o original, tipo para aplicar pó embaixo dos olhos, para aplicar iluminador, para esfumar sombra de um jeito mais difuso, e também repete aquele padrão de não ter o nome da marca em lugar nenhum no cabo. No geral, então, pincéis muito parecidos entre si por conta do formato, o corte das cerdas, mas a diferença maior para mim tá no toque das cerdas da réplica. Se você toca nela pela primeira vez na vida, eu acho que você não vai perceber muita diferença, mas se você tem os dois e consegue passar a mão nos dois ao mesmo tempo, eu acho que dá pra sentir uma boa diferença sim. Mas de novo, pode ser só o toque das cerdas, pode ser que na aplicação isso não vai interferir. Viram aí então os pincéis lado a lado, como eu falei, cortes muito similares, formatos muito similares. Agora a gente vai aplicar no rosto pra ver como que fica, né, lado a lado. Esse lado eu vou aplicar Shein e esse lado eu vou aplicar os originais. Pra facilitar, eu sei que, como eu falei pra vocês, um tem a cor mais presente do que o outro. Esse aqui também dá pra ver o nome da marca, esse aqui não tem. Só que talvez, às vezes, ali na pressa da aplicação, fique confuso pra vocês. Então, pra não acontecer isso, eu vou colocar uma fitinha verde nas réplicas da Shein. Então, toda vez que vocês verem um pincel com essa fitinha verde, é porque eu tô aplicando o pincel da Shein no lugar certo. Isso para não gerar dúvida na hora de eu trocar os pincéis de que, ah, não, mas você usou o original no lado da Shein. E aí, para não ter esse problema, então, todos os pincéis vão ter essa fitinha. Vamos começar a aplicação, então, da base. Eu já tô com a pele limpa, já fiz uma preparação de pele. Vou usar uma base que eu já sei como funciona bem na minha pele. Já tenho o costume de usar essa base, já testei ela de tudo quanto é jeito, eu uso ela há 2 anos, eu sei como ela funciona bem. Então, eu vou conseguir ver bem possíveis diferenças entre os dois pincéis, se existir. Vou começar com um pincel réplica da Xiglan. Deixei a base muito fria pra mim, mas beleza. Olha, de primeira impressão, achei que a base foi relativamente fácil de aplicar com a réplica, assentou rápido, é uma base que costuma assentar rápido na minha pele. Eu não tive maiores problemas pra dar acabamento, não ficou riscado, sabe aqueles risquinhos de cerdas. E aí agora eu vou com a original do outro lado do rosto, que também eu não costumo ter maiores problemas, inclusive consigo fazer a aplicação do pincel super rápido, a aplicação da base com o pincel super rápido. Vou voltar desse lado aqui um pouquinho.
Pode ter... Volta desse lado aqui, porque faltou o nariz. Eu só senti diferença agora no nariz. Pra dar acabamento no nariz é um pouquinho diferente. Você tem que dar, sei lá, mais batidinhas do que você daria com o original. Mas assim, gente, isso daí acaba sendo irrelevante comparado ao preço, né? Se você tá procurando um pincel nesse formato da Real Techniques, e aí quer uma opção mais baratinha que faça a mesma coisa. Esse aqui faz a mesma coisa, só que você tem que levar, sei lá, uns segundos a mais pra dar o acabamento. Falando como automaquiagem, sem ficar exigindo muita técnica, eu acho que os dois lados estão ótimos. Falando como maquiadora, que tem como estilo de maquiagem uma pele mais natural, eu acho que o da Real Techniques deixou a pele mais natural. Mas é uma diferença muito sutil, muito sutil. É mais questão de acabamento mesmo. E aí, vou completar o restante da pele, né? Que faltou a testa. E do outro lado, com o pincel réplica da Shein. Terminada a aplicação, ficou assim. Deixa eu escurecer mais um pouquinho. De novo, sem exigir muito, os dois ficaram ótimos. Exigindo muito, uma naturalidade a mais, acho que o original da Real Techniques deixa a superfície, a base na superfície da pele um pouquinho mais fina, digamos assim, mais natural mesmo. Mas os dois estão ótimos. Talvez isso aconteça por conta da diferença de cerda que eu mencionei pra vocês. Passando a mão nos dois ao mesmo tempo, na réplica da Shein e no original, você sente uma diferença, mas se você nunca teve esse, e aí você tá usando esse pela primeira vez, as cerdas não são ruins, é só uma diferença comparativa lado a lado ao mesmo tempo mesmo. Vamos então agora pro pincel de corretivo. Vou usar também o corretivo que eu ando usando nos últimos meses, que é um pincel que eu já sei como que funciona também na minha pele, na minha olheira. E aí, vamos ver como que o pincel de corretivo vai se sair. Ó, de cara, eu já sinto esse pincel aqui pinicando. Eu acho que ele pinica. Talvez, de novo, por essa diferença no tato das cerdas. Tá esfumando o pincel, tá aplicando o pincel, mas eu acho que as cerdas pinicam. Talvez porque essa área dos olhos aqui seja uma área que costuma ser mais fininha, e aí eu sinto mais a cerda do pincel. Não, mas no restante do rosto também sinto pinicar. Com o original, eu não sinto pinicar. Não vi diferença significativa, assim, no acabamento dos dois. Só que eu achei que o processo de aplicação com esse foi mais confortável porque não pinica. É bem diferente, assim. Dá o resultado, faz o efeito a que se propõe, faz a aplicação a que se propõe, mas tem esse desconfortinho aí de ficar pinicando. Nesse caso aqui, eu prefiro 1000 vezes o original. O de base eu ainda consigo usar, tanto faz, mas o de corretivo, com certeza, o original. Vamos agora para esse modelo, que como eu falei, eu amo para aplicar blush em pó. O esfumado do blush fica perfeito, sem nenhuma marcação.
Volta e meia, ó, o que tá sujo que eu tava usando é a réplica. A réplica que eu comprei 3 anos atrás funciona perfeitamente bem também, assim como o original. E vamos testar se essa réplica da Shein também vai aplicar o blush de uma forma bem difusa, bem esfumadinha. Eu vou pegar mais ou menos essa quantidade de início. Vou pegar mais produto. Acho que ficou muito bom, bem esfumadinho, bem difuso, sem marcação, sem manchar. Muito bom, de primeira impressão. Agora eu vou pro original. O original já sei como funciona, né? Mas só pra fins de comparação. Mesma coisa também, vou só voltar um pouquinho com o pincel de blush, porque eu me empolguei aqui, ó. Ficou passando demais. Mais um pouquinho de blush. Sério, é o melhor formato de pincel para aplicar blush. Não tem melhor do que esse. E assim como esse daqui também fica super bem esfumado, esse aqui, o original, fica super bem esfumado, como já esperado, a réplica também fica. Nenhuma queixa de pinicar, nenhuma queixa de não ficar natural como o original. Acho que ficou os dois iguais. Não vi diferença, assim, né? Não vi diferença de aplicação. Amei. O que eu mais precisava era o pincel de base e o pincel de blush, porque não tem nenhuma outra marca baratinha que faça esse formato aqui, né? Esse corte de cerdas. E aí agora sobra esse pincel que, como eu falei, ele pode ser multifuncional. Dá pra aplicar várias coisas com ele. Se você gosta de aplicar pó com pincéis pequenininhos, ele serve pra aplicar aqui embaixo dos olhos. Dá pra ir aplicando no rosto também, só que é muito pequeno pra isso, né? Mas pra área dos olhos, eu acho que ele funciona bem. Eu usei pra isso durante um tempo. Depois eu achei outro pincel pra essa função, enfim. Eu acho que dá pra aplicar iluminador com ele também. E no caso das pessoas que tem essa área dos olhos maior, tem mais espaço na pálpebra, é um pincel para olho pequeno também. Eu uso profissionalmente nos atendimentos para olho pequeno também. Sabe quando você quer deixar o esfumado com zero marcação mesmo, mais do que esfumado, difuso? Eu uso esse pincel para dar acabamento no esfumado na pálpebra. Então dá para usar para essas 3 funções. Primeiro eu vou usar para aplicar o pó embaixo dos olhos, porque alguém pode querer ver esse tipo de aplicação com esse modelo de pincel. Vou pegar mais pó. Eu vou ir selando a área dos olhos. Uma coisa que eu faço também com o pincel grandão é tirar esse excesso de pó. E aí agora desse lado eu venho com o pincel original pra selar a área dos olhos também. Aqui eu sinto uma diferença de densidade. Lembra que quando eu tava mostrando os pincéis lado a lado, lá no comecinho do vídeo, eu disse que esse aqui, ele é mais cheio do que esse, né? Então eu senti que esse daqui, eu aplico o pincel de uma forma mais... Eu apliquei o pó de uma forma mais concentrada. E esse daqui, ele já vai aplicando o pó de uma forma mais difusa, mais espalhadinha, tanto que eu consigo tirar o excesso com ele, porque ele é mais fofinho. Eu não preciso vir com esse e tirar. Eu posso se eu quiser, mas eu sinto que com esse eu consigo. Com esse, como ele é menos cheio, eu acho que é muito denso, e aí correria o risco de, tipo assim, abrir a pele. Acho que não nesse nível, mas por ser mais denso mesmo, menos fofinho, achei que não daria pra ficar, tipo assim, ó, varrendo o excesso de pincel, sabe? De novo, só uma informação a mais de como estão sendo as impressões do pincel, porque alguém possivelmente pode querer saber.
Para selar o resto do rosto, eu vou usar o pincel grandão. Eu nem vou tirar a cor do blush laranja, eu acho que não vai influenciar. E agora a mesma coisa com o pincel que é o original. E aí depois de selar, é assim que ficou. Talvez se escurecer mais um pouquinho. Lado Shein, réplica, e lado original. Também não senti diferença nenhuma no acabamento do pó com os dois pincéis diferentes. Vou limpar esse mesmo modelo de pincel para fazer a aplicação do iluminador. E aí agora eu vou aplicar o iluminador. Começou a chover, vai ficar um barulhinho de chuva, tá? Vou aplicar aqui. E aí do outro lado, com o pincel original, só sinto essa diferença mesmo, de novo, por esse ser mais fofinho e aquele lá não ser tão fofinho, ter menos cerdas do que esse. Daí esse daqui acaba esfumando mais fácil. A mesma coisa que eu tava tentando explicar na aplicação do pó aqui embaixo dos olhos. Mas os dois fazem o mesmo efeito. Talvez desse lado tenha ficado mais concentrado ainda por conta dele ser mais denso, ser menos fofo. Mas aplica iluminador de forma ótima. Não ficou marcado, ficou bonito. Não achei que teve nenhum problema, não senti que a cerda pinicou também. Acho que só a cerda do pincel de corretivo que eu senti muito, muito pinicar no rosto inteiro. E aí vou limpar os dois pincéis de novo, porque eu fiz essas duas aplicações, pó embaixo dos olhos e iluminador, porque alguém pode querer fazer esses dois tipos de aplicações, mas eu uso mesmo pra tirar a marcação do esfumado nos olhos, então eu vou tentar fazer isso agora. Vou fazer meu olho como eu sempre faço, que é com o meu pincel de esfumar de sempre. Vou usar uma sombra marrom e vou fazer do jeito que eu sempre costumo fazer mesmo. Eu pigmento aqui primeiro e aí depois eu vou esfumando pro côncavo. E aqui no outro olho a mesma coisa, pigmento primeiro e depois vou levando pro restante do olho. Esse pincel mesmo já faz o serviço de esfumar, mas às vezes eu gosto de vir com aquele modelinho pra garantir que tá bem esfumado, então é por isso que eu gosto de usar ele. Aí eu vou vir aqui então, e tá vendo que fica bem difuso? Aí agora aqui o original, já vi que funcionou super bem pro que eu quero, mas só aqui, né, pra vocês verem em comparação, já que eu comparei todos os outros. Fica super bem esfumado, cumpre a aplicação que eu gosto de fazer com ele. De novo, só o de corretivo mesmo que eu achei que deixou a desejar. Aí aqui embaixo eu costumo aplicar o marrom também. E dependendo, eu também costumo vir com esse mesmo pincel pra deixar aqui mais
difuso também. Funcionou perfeitamente. Repeti o mesmo processo no lado do original. Finalizei os olhos, a maquiagem inteira, né? Passei máscara de cílios, lápis de olhos marrom, finalizei o lábio. E vamos recapitular aqui os pincéis. Eu gostei de todos, menos o pincel de corretivo das réplicas da Shein. E os originais, nem preciso dizer porque eu já tenho há mais tempo e acho que são muito bons. Recapitulando, eu achei que o pincel de base é ótimo, faz o que propõe. Se for muito exigente, o original acaba sendo, tendo aí uma diferençazinha no acabamento, fica mais natural. Mas, de novo, nem todo mundo, pode ser que você tenha os dois pincéis, aplique e não veja essa diferença. É mais por questão da minha técnica mesmo de pele, quando eu faço em atendimento. Então, eu acho que pode ter essa diferença, e aí eu vou testar esse pincel aqui em outras peles, que não a minha, pra eu ver se realmente eu vou sentir uma diferença maior ou não. Por enquanto, acho que é um ótimo pincel. O de corretivo, como eu falei, não gostei, porque ele pinica, não gosto de pincel que pinica. Ah, mas passa condicionador. Condicionador não é feito para serva de pincel. Não faz sentido você lavar o pincel, tirar a gordura para colocar gordura novamente. O condicionador cria um filme no pincel que pode acabar servindo para proliferar micro-organismos. Então, não vou colocar condicionador no pincel para ele parar de pinicar. O pincel por si só tem que ter uma cerda que não pinica, certo? Então, assim, não gostei dele. O pincel de blush, amei. Eu já amo esse formato de pincel. Esse daqui aplicou perfeitamente bem, tanto o pó no rosto inteiro quanto o blush sem marcar, deixou difuso, maravilhoso. E esse pincel aqui, acho que funciona bem também nos três tipos de aplicações que eu fiz, mas se tiver alguma ressalva é que ele é mais denso em comparação ao original, que é mais fofinho. Então, quando eu vou aplicar pó, ele não esfuma esse pó aqui embaixo da área dos olhos, tipo, eu não consigo tirar o excesso, mas eu consigo aplicar. Para tirar o excesso, eu acho mais seguro vir com outro pincel mais fofão e tirar. Para aplicar o iluminador, aplica bem também, só que eu acho que o iluminador fica um pouco mais denso, mais potente, tem gente que vai até gostar disso, do que em comparação com o original, que eu acho que já deixa um pouco mais esfumado. Não é um problema, só uma observação caso alguém queira saber. De novo, acho um pincel ótimo. O que eu gosto de usar ele, pro que eu gosto de usar ele, que é deixar a sombra aqui mais esfumada, bem difusa, achei que ele funcionou perfeitamente bem, mesmo sendo mais denso, não tão gordinho, como eu tava falando, em comparação ao original. Então, esses três achei maravilhosos, mas o de corretivo achei que deixou a desejar. No acabamento não deixou a desejar, mas em questão de pinicar, como eu expliquei pra vocês. No geral, acho que são bons pincéis sim, mas vou deixar uma observação de que pra automaquiagem, eu acho que eles podem durar mais tempo do que para atendimento. No meu caso, eu comprei eles para atendimento, pretendo comprar mais unidades para atendimento. Só que eles podem não resistir a uma frequência de lavagens mais intensa. Eu lavo os pincéis a cada cliente, a cada uso. Então, eu lavo os pincéis de atendimento muito mais frequentemente do que os de automaquiagem. Dito isso, os meus originais, que eu tenho há mais ou menos uns 4 anos, mesmo lavando intensamente, com uma frequência, tipo, sei lá, lavando todo dia, eles resistiram até hoje, nunca descolaram, nem nada. As réplicas que eu comprei do Shopee, da China, 3 anos atrás, elas não resistem muito bem a essa frequência de lavagens mais intensa. Esse daqui já soltou todo e esse daqui, se eu puxar, vai sair. É que eu tô pretendendo fazer um outro vídeo, então eu não vou puxar agora. Mas fiquem aí com esse alerta também em relação a essas réplicas. Pode ser que não aguente uma lavagem muito intensa de pincéis. Mas para automaquiagem, que a gente lava aí a cada 15, 20 dias, lavem seus pincéis. Pode durar mais tempo do que se fosse uma para uso profissional, como eu tava explicando. É isso então, vou finalizar o vídeo aqui, espero ter ajudado de alguma forma. Quem tinha alguma dúvida em relação a esses pincéis em comparação com o original, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau!